Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 20 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 17 ao capítulo 20, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 17, nós vamos ver talvez uma das histórias mais conhecidas das nossas crianças. É a história do Golias, né? Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram no acampamento do vale de Elá e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte ao lado da Lém e os israelitas do outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, Golias de Gate, e a altura dele era de 6 côvados. Sabe o que significa isso? 2,92 metros de altura tinha Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele, o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que sais, formando-se em linha da batalha? Não sou eu filisteu e vos servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis os nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteus, espantaram-se e temeram muito. E aí, quem vai entrar nessa cena? Nosso pequeno Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Os 3 irmãos mais velhos de Davi serviam ao rei no exército. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentando-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te aos teus irmãos, uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre e leva-os ao acampamento dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva ao comandante de 1000, e visitarás o teu irmão a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel que estão no vale de Elá pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu para Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento aonde as tropas saíam para se formar, em ordem de batalhas, e a gritos chamavam a peleja. Os filisteus, os israelitas, se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Daí, deixando que
o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, chegou à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, os filisteus de Gade, e falou as mesmas coisas que falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará grande riqueza e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então, Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feriu os filisteus e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteus para afrontar o exército do Deus vivo? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua vaidade, desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para o outro lado. E o povo se tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras, Davi falara, anunciaram-lhe a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração, que ninguém, por causa dele, teu servo irá à peleja contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão com um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como um urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E aí, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com a armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu com a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da funda e foi se achegando aos filisteus. Imagine a cena. Não somos criança, não é? Mas amamos essa história. Não só de ver a ousadia de Davi, mas também quão poderoso é o nosso Deus. E aí, o filisteu também se vinha chegando, o seu escudeiro diante dele, olhando o filisteu, e vendo Davi, desprezou. Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, e disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vir a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei e tirar-lhe a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porque não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou-a, e cortou com ela a sua cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até a porta de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram o acampamento. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-los Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho esse jovem? E Abner respondeu: Abner, tão certo como tu vives, ó rei, que eu não sei. Disse-lhe o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi, que de haver ferido os filisteus, Abner o tomou e levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça dos filisteus. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. E aí nós vamos ver no capítulo 18 a amizade entre Jonatas e Davi, né? Dois grandes guerreiros aqui. E essa amizade vai ser uma amizade tão linda, uma amizade tão pura, né? Tão real. E nós vamos ver que Jonatas fez uma aliança com Davi, né? Porque Jonas amava muito Davi, a simplicidade de Davi, a inteireza do coração de Davi. Despojou-se Jonas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército, e ele era benquisto em todo o povo e até nos próprios servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo Saul ao seu exército, voltando também Davi a ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. E sabe o que elas cantavam e dançavam? Com tambores, júbilos e com instrumento de música? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente dizia: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a 10 milhares. E Saul se indignou muito por conta disso. As palavras lhe desagradaram ao extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade que lhe falta senão o reino. Olhe só, diante daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, permissão de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa.
Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. E Saul temia Davi, porque o Senhor era com este. E o Senhor havia se retirado de Saul. Pelo que Saul se afastou de si, pois como chefe de 1000, e ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Olha o segredo, né? E então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. E aí nós vamos ver, né, por diversas vezes, Saul intentando contra a vida de Davi, né? E nós vamos ver que em cumprimento, né, aquilo até mesmo que Saul tinha determinado, Mical, que amava Davi, vai se casar com ele. Mical era filha de Saul, né? Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-lhe a Saul e isso lhe agradou. E disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje o meu genro. Ordenou Saul ao seu servo: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, todos os seus servos te amam, e consente, pois, ser tu rei, ser tu genro do rei. Os servos de Saul falavam essas palavras a Davi, ao qual respondia: parece coisa que somemos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e de humilde condição? E os servos de Saul lhe referiram isso, né? E aí nós vamos ver que em tudo Davi tinha a proteção, todo aquilo que Davi precisava, ele encontrava em Deus. Você vê no versículo 28, ó, viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, né? Então nós vamos ver que Saul, ele coloca uma prova sobre Davi, né? Na tentativa de exterminar a vida de Davi, fazer com que Davi caísse nas mãos dos filisteus, né? E aí nós vamos ver que ele vence todas as batalhas, né? E ele vai ferir os filisteus, 200 homens, e aí ele traz, né, o prepúcio, e vai entregar ao rei desses 200 homens, porque era isso, né, que Saul tinha ordenado para dar-lhe a filha como casamento. E aí nós vamos ver que Jonatas, ele sempre vai interceder por Davi, né, diante da amizade que eles tinham. Falou Saul a Jonas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber disso, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, acautelai-vos, pois, pela manhã, e fica num lugar oculto e o esconde, né? Isso Saul não sabia. Davi, né, desta aliança que o seu filho Jonatas tinha com Davi e que o alertava dos perigos, né? E aí nós podemos ver que Jonatas ainda vai tentar falar com Saul. Veja só, Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peques, rei, contra o teu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo têm sido muito importante. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento em todo Israel. Tu mesmo viste, te alegrastes,
Por que pecaria contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? Saul atentou à voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Mas havia um espírito maligno, né, influenciando ali a Saul a todo instante, né? E nós vamos ver que Saul, mesmo reconhecendo isso, você vai ver que ele vai mudar de opinião e ele vai tentar matar Davi, né? Ele tornou a haver uma grande guerra e quando Davi pelejou contra os filisteus e o feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou, né? E nós vamos ver até Mical vai tentar proteger Davi, né? O seu marido do seu próprio pai, né? Então nós vamos ver que ela vai colocar um ídolo na cama, porque Saul vai entrar no quarto para matar Davi, né? E ela prontamente faz Davi fugir, né? E tenta proteger o seu marido. E nós vamos ver que essa amizade de Jonatas, ela é dia após dia fortalecida, né? Neste relacionamento que ele tinha. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: o que eu fiz? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? E ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer, porque pois meu pai me ocultaria isso. Não há nada disso, né? Então nós vamos ver ali a figura de Jonatas, né? Tentando tranquilizar o coração, dizendo para Davi: Davi, o que eu souber, né? Eu estarei ao seu lado, eu te ajudarei, eu te mandarei notícias, né? E aí nós vamos ver que em todo esse momento, né, vai haver esse compartilhar de Jonatas e de Davi, né? E eles vão sempre conversar a respeito das artimanhas de Saul, né? Um ajudando ao outro. E aí nós vamos ver que Jonatas faz uma aliança com Davi, está no capítulo 20, isso vai se tornar muito importante, né? Após a morte de Jonatas, sobre a sua descendência haverá o cuidado de Davi. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, estas horas, sondarei o meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que este aprouver. Se não te fizer saber, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo a bondade para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. E assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque teu lugar está vazio. Ou seja, Davi era genro do rei. Então, na hora dos banquetes, principalmente nos momentos de festa, né? Ele fazia parte, né, ali da realeza, ele se assentava à mesa, né? E
não haveria ali o lugar, né, a presença de Davi. E aí nós vamos ver que ao terceiro dia descerás apressadamente, irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Tirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. E eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procure as flechas. E se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as, então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz e não há do que temer. Porém, se disser o moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda aí. Então, ali eles se ajustaram, né? Para que houvesse, então, né, um cuidado com a preservação de Davi, né? E ele só compareceria à festa da lua nova se não houvesse risco à integridade física dele, né? E nós vamos ver que Saul, ele descobre, né, que Jonatas é parceiro de Davi e que Jonatas procura a todo momento ser favorável a Davi. Ele se sente traído por todas essas situações, né? E isso vai estar relatado ainda aqui no capítulo 20. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.